Não emburreça seu filho. E uma forma muito simples de a gente emburrecer é elogiando. Elogiando a inteligência dele. Eu, quando estudava, né, regularmente, eu me esforçava pra caramba. E mesmo assim eu não conseguia tirar aquelas notas, as melhores notas. Mas tinha gente na minha sala de aula que nem estudava e conseguia tirar sempre 10. Cara, como é que pode? Essa pessoa é super inteligente, enquanto eu tenho que me esforçar pra caramba. E, infelizmente ou felizmente, na vida é assim. Tem pessoas que são super inteligentes, aprendem as coisas assim, uma facilidade tão grande, enquanto outras têm dificuldade, como eu. Eu tenho muita dificuldade em aprender as coisas. Então, para isso, tudo que eu consigo aprender foi com muito esforço, muita tentativa, foi com muitas horas de dedicação. Vou pegar aqui um exemplo de 2 jogadores de futebol, para ficar bem claro essa situação de a inteligência e a dedicação, o esforço. Neymar é um cara que sempre foi considerado um craque. É um cara que, poxa, o cara joga pra caramba e todo mundo elogiando ele. É o craque, é craque, craque, craque. E ele tem isso na cabeça dele. Ele é um craque. Então, se ele é um craque, por que ele vai treinar? Por que ele vai se esforçar? Não precisa, né? Porque ele já é um craque. O cara chega, é só falar o nome dele que os adversários tremem de medo. Porque ele é um craque. Ele já é o cara, ele nasceu já daquele jeito, ele nasceu pronto, é o cara. Olha o que acontece? Se o cara é um craque, o cara não precisa se esforçar mais tanto, né? Porque já é um craque. E aí você vê, infelizmente, o desempenho dele, com o passar do tempo, caindo. Porque ele, né, foi elevando esse ego e se considerando realmente um craque, porque todo mundo dizia que ele era um craque. Então, se ele é um craque, ele não precisa se esforçar. Do outro lado, nós temos um outro que você não vê as pessoas falarem que ele é um craque, mas sim que ele é um cara esforçado, que é Cristiano Ronaldo. Você pode ver todas as histórias que você vê de Cristiano Ronaldo, sempre contando, ele conta a história dele, que foi sofrida, que ele sempre foi o primeiro a chegar lá no centro de treinamento, o último a sair, sempre se esforçou demais, porque ele não era bom, e ele se esforçava, e ele continua até hoje. O cara já podia ter se aposentado, e o cara continua, porque é um cara esforçado. E você vê o nível do cara, parece que o cara, quanto mais tempo passa, melhor o cara fica. Porque ele não é um craque. Ele é um cara que se esforça. Essa é a diferença. Acontece muito quando a gente, com nossos filhos, a gente vai elogiar nossos filhos e a gente elogia a inteligência, né? Ele tira uma nota boa, ou faz um trabalho legal e a gente, poxa, meu filho, você é muito inteligente, você, né? E as pessoas, olha como esse menino é inteligente. Se é inteligente, então para ele é mais fácil, né? Aprender as coisas. E para que ele vai se esforçar? Porque para ele é mais fácil. Ele já é inteligente. E muitas vezes isso faz com que ele, muitas vezes não, geralmente isso faz com que ele se esforce menos, porque já é um dom que ele tem. Inclusive que ele não arrisque, porque se ele é inteligente naquilo dali, por que ele vai se arriscar correndo o risco de não ser bem sucedido? Né? Você já imaginou isso? Que isso também pode acontecer com o filho? Porque ele é considerado muito inteligente, ou considerado inteligente, e ele passa a não se arriscar em situações que ele acredita que não vai ter sucesso, enquanto uma pessoa que é inteligente, ela se esforça. A pessoa que não é inteligente, ela se esforça. Então pode vir a situação que for, ela se esforça. Eu estava vendo, inclusive, uma história aí de um estudo que fizeram lá nos Estados Unidos, com cerca de 100 pessoas,
em que essas 100 pessoas elas resolveram uma prova. E 50 dessas pessoas foram elogiadas pela inteligência. Né? No resultado lá das notas lá, disseram, olha, você é muito inteligente. Era uma prova até simples. E a ideia não era testar realmente os conhecimentos das pessoas. Não era testar se a pessoa sabia ou não, porque era uma coisa simples. Mas era testar o seguinte. Metade, 50% dessas pessoas, elas foram, quando receberam a nota, tinha lá, parabéns, você é inteligente. E os outros 50% estavam assim, parabéns pelo seu esforço. Essa pessoa que recebeu parabéns pelo seu esforço, dá a impressão de que ela é burra. Mas isso tem uma coisa interessante. Pouco depois, foi sugerido às mesmas pessoas a fazerem um outro teste para testar novamente, né, averiguar novamente o conhecimento deles. E você acredita que a grande maioria das pessoas inteligentes não quis fazer esse segundo teste? Porque ficaram com receio de não serem bem-sucedidas? Enquanto quase a totalidade das pessoas que foi elogiada por ser esforçada, aceitaram fazer de novo outro teste. Interessante isso, né? Você vê que quando a gente, uma simples palavra, um simples elogio que a gente faz muitas vezes sem ter uma má intenção, né? Assim, querer. Isso pode causar justamente o efeito oposto no filho da gente. A gente elogiar a inteligência pode tornar nosso filho burro. Por isso que eu acho melhor, quando eu sempre falei para as minhas filhas, quando elas estudavam, né, assim, regulares e estavam tirando boas notas, disse, parabéns pelo seu esforço. Eu nem sabia dessa pesquisa ainda, eu não sabia nem disso. Mas eu sempre procurei isso, porque eu fui um cara que eu sempre disse para elas, eu tinha que me esforçar demais para tirar boas notas. Então, quando elas tiram boas notas, eu me lembro de mim, da minha situação, que eu também me esforçava pra caramba. E logo, eu elogiava o esforço delas. E elas, graças a Deus, continuaram se arriscando e testando e fazendo outras provas, outros concursos, porque elas não subiram para elas esse ego de serem inteligentes. Isso é um perigo. Pensem a respeito disso, tá? E eu quero saber sua opinião. Comenta aqui, aproveita, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.